Amados, que bom podermos retomar aí os estudos de Romanos e quero já convidá-los para que vocês possam abrir a sua Bíblia lá em Romanos de capítulo 9, nós vamos dar uma olhadinha, vamos começar vendo esse capítulo. E uma das coisas interessantes sobre Romanos é que à medida que a gente vai estudando, no começo a gente quer dar assim uma visão panorâmica, ampla, geral sobre tudo, mas a gente vai estudando, vendo, são tantas coisas envolvidas, tantos detalhes, bastante doutrina. É claro que a doutrina, para alguns, assim, pode ser uma coisa meio maçante. Mas eu tenho procurado, nesses nossos vídeos aqui, trazer algo assim que seja para o nosso dia a dia, para a nossa vida como um crente, como um cristão sincero diante do Pai. E esse é o grande propósito de a gente fazer esses momentos aqui. Então, vamos lá. Convido vocês para juntos orarmos em primeiro lugar ao Senhor e depois nós vamos a palavra, tá bom? Pai querido, obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque lá nós podemos encontrar vida em abundância, a vida eterna. A vida eterna és Tu mesmo dentro de nós. Tu mesmo disseste que Tu és a vida, o caminho, a verdade. Tu és tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos. Em Ti, ó Deus, nós encontramos vida em abundância, uma vida que faz sentido, uma vida de alegria, Senhor, mas de alegria realmente de um gozo eterno, não essa alegria fugaz, efêmera, passageira que o mundo tanto oferece, né? Pessoas correndo atrás de dinheiro, de fama, de poderes, de recursos, de reconhecimento. Quando elas encontram tudo isso, Senhor, elas continuam vazias. Por quê? Porque elas estão longe de Ti. Somente Tu, somente na Tua presença, somente quando Tu estás dentro dos nossos corações, quando Tu estás aqui dentro, é que nós podemos realmente ter vida, aquela vida de alegria e de prazer, uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado por isso, Pai. Abençoa esse momento, abençoa cada um que está agora junto comigo orando, abençoa cada um que estará junto comigo nesta palavra. Permita que esta palavra fale e que não sejamos nós a querer fazer a interpretação de acordo com o que nós queremos. Não, Pai, por favor, Pai. Que seja conforme o Teu Espírito. Por isso nós clamamos e pedimos pela Tua operação, pelo Teu agir aqui agora, nesse momento, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, Romanos, capítulo do número 9. E nós vamos entrar agora numa parte onde Paulo se dedica a explicar uma coisa muito importante. Qual é o lugar de Israel no plano de salvação do Senhor? Essa questão certamente foi levantada lá na igreja de Roma, diante das declarações de Paulo que ele fez até agora. Então, quando Paulo escreve a carta, ele vai colocando as questões e ele já vai meio que imaginando as perguntas e ele já vai introduzindo e colocando as respostas. Então, nós vamos ver isso nos capítulos 9 até 11, 9, 10 e 11, né? Então, o que nós já vimos até agora? Nós já vimos que o verdadeiro judeu, ele é aquele que crê em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro judeu, né? A salvação, o segundo ponto, a salvação ela não é pela lei de Moisés, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus. O judeu estava muito preso a essa questão da lei mosaica. Um terceiro aspecto muito importante que com certeza assim foi fulminante para os judeus ali em Roma, porque ele escreve para os romanos, mas também depois essa carta vai adiante, e com certeza foi algo assim que os judeus olharam, mas que absurdo que Paulo está escrevendo. Paulo disse o seguinte, que a circuncisão não salva ninguém. Para o judeu, a circuncisão era o sinal, de que eles eram o povo separado de Deus, e quem era circunciso, esse cara estava garantido no céu. É mais ou menos como hoje, na nossa igreja luterana, muitos já ouviam essa expressão. Não, agora que está batizado, agora é um novo cristão, é um novo cristão. Gente, o batismo de criança que não tem entendimento das coisas não torna essa criança um cristão. Ela torna, sim, essa criança uma pessoa abençoada, uma pessoa sobre a qual pode repousar a graça de Deus, sobre a qual o amor de Deus vai incidir, mas ela precisa por ela mesma tomar a sua decisão por Cristo. Mas enfim, e Paulo continua dizendo, os gentios, eles teriam que ser salvos da mesma maneira que os judeus, pela fé. Ou seja, não tem esse negócio de um é de um jeito, outro de outro. Não funciona desse jeito. E em Cristo, Paulo vai dizer, essa distinção ela foi abolida, ou seja, acabou. Em Cristo Jesus não tem mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Não.
mas Ele dá liberdade para nós. Isso é uma coisa impressionante. Bom, já fizemos uma introdução meio grande, mas vamos lá então. Capítulo 9, versículos... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler alguns versículos, uma sequência, e daí a gente vai explicando, tá bom? Capítulo 9, verso de número 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho aqui. Quando ele escreveu essas palavras, né, a maioria do povo judeu, da nação judaica, rejeitava a Cristo. Ou pior ainda, perseguia ferozmente a Cristo. Os judeus, eles rejeitavam Cristo como sendo o Messias. Messias significa o ungido de Deus, aquele que é o cara que deveria vir para salvar o povo. Cristo deriva do grego e Messias do hebraico. E, inclusive, alguns consideravam Cristo como um troço, alguém que merecia morte, tanto é que mataram ele, tá certo? Mas a pregação de Paulo estava chegando longe e colocando esse povo em questionamento, tá certo? E aí Paulo, ele expressa aqui uma grande tristeza por causa do seu povo, judeus, né? Alguns, inclusive, acham que, quando Paulo fala mais tarde, em uma dos seus livros, ele fala sobre o espinho da carne, né? Alguns teólogos acham que seria talvez esse o espinho da carne. Outros já acham que poderia ser outra coisa diferente. Bom, enfim. Mas parecia mentira para os judeus aquilo que Jesus Cristo fez. Mas Paulo diz, não foi. O que Cristo fez, o que ele representa, é real. Né? Mas enfim, Paulo então tem essa grande tristeza no seu coração. E a tristeza dele é tão grande a ponto dele querer se sacrificar por eles, né? Como Moisés, lá em Êxodo, capítulo número 32. E aqui nós vemos sim uma grande prova de amor por parte de Paulo para com o seu povo, apesar das perseguições que ele estava sofrendo do seu próprio povo. É uma coisa meio maluca, né? O cara é perseguido pelos judeus, mas ele diz assim, eu gostaria de ser anátema, separado. Eu gostaria de, né? Paulo, ele se sentia profundamente tocado. E ele queria que o seu povo fosse também profundamente tocado por essa transformação que Jesus Cristo fez. E é claro que ele usa uma linguagem de um desejo que era impossível, né? Ele jamais seria considerado anátema. No grego original, o verbo está em imperfeito potencial, né? Eu, particularmente, não entendo muito desses gregos, mas é o que os teólogos afirmam nos seus livros. Quando Paulo diz assim, eu mesmo desejaria ser anátema, né? Bom, a causa da tristeza era a incredulidade, apesar de todos os privilégios que o povo judeu estava tendo. Paulo numerou aqui diversas bênçãos e privilégios, dos versículos 4 a 5 que nós acabamos de ler, né? Inclusive fala das alianças, aqui está no plural, por quê? Porque Deus falou para o seu povo sobre a sua aliança e com esse seu povo por diversas e diversas vezes ele renovou e renovou. Então as alianças. E aí a maior de todas as bênçãos, ou privilégio, vamos assim dizer, o fato de que Cristo era o Deus bendito, ele veio deles em carne. Esse Cristo, ele veio humanamente para o povo de Israel, veio de Israel para o seu povo, e não só para o seu povo, mas para todos nós. E Jesus foi muito mais do que um israelita, porque a palavra diz aqui no versículo 5, ele era sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Então ele não era só israelita, ele era Deus, ele era humano, divino, ao mesmo tempo, 100% humano, 100% divino, e aí é uma coisa assim muito doida, mas esse era o nosso Jesus que veio. E aí Paulo então fica realmente bastante triste por tudo isso que está acontecendo. No que segue, né, Paulo vai explicar por que Israel rejeitou Cristo, né?
Deus, ele é livre, Deus, ele é justo e ele é soberano no seu trato com Israel e com todos os homens. Então nós não podemos dizer para Deus, faz isso, faz aquilo, não, você precisa salvar aquele, não, você precisa condenar aquele, não. Nós não temos o entendimento que ele tem sobre as coisas. Portanto, seria uma ignorância muito grande de o homem chegar para Deus e dizer, não, por que tu não salva aquele? Por que tu deixa aquele morrer? Por que aquele que fez um monte de asneira e malandragem agora está salvo e aquele lá... Sabe, esse tipo de questionamento, porque nós temos uma visão extremamente limitada das coisas, esse tipo de questionamento não cabe, né? Então Deus, ele faz de acordo com a sua soberana vontade. E Paulo, ele vai dizer o seguinte, que por que Deus age dessa maneira? Ele vai colocar dois grandes motivos, né? Que é o capítulo 9, por causa da eleição soberana de Deus, ou seja, Deus soberanamente elege quem ele quer, e também por que esse povo está sofrendo e está aí apanhando desse jeito, os judeus me referindo agora, porque no capítulo 10 ele vai abordar bastante esse tema, por causa da incredulidade de Israel. Tá? E aí, dos versículos 6 até o 29, o escritor ele vai responder esse argumento dos judeus, que era o seguinte: nós temos a circuncisão por sinal. Se vocês olharem Gênesis 17, os versos 7 até 14, vocês vão entender. Nós temos esse sinal de que nós somos o povo eleito de Deus, o judeu falando, né? Membros do povo eleito de Deus não perecerão. Ou seja, portanto, nós não vamos perecer. Interessante que esse pensamento, para nós, hoje pode soar meio louco, mas para os judeus e para os rabinos que ensinavam, né, os judeus na época, há evidências de diversos escritos que provam que essa era a atitude da maioria dos judeus no tempo de Paulo. Então esse tipo de pensamento não era uma coisa assim que alguns tinham, não, essa era a corrente de pensamento daquela época. Então vocês podem imaginar o quanto Paulo foi, vamos dizer, forte, duro, quando colocou, não, vocês não serão salvos se vocês não crerem e não tiverem fé. Circuncisão não salva vocês. Então aquilo foi um tapa na cara muito forte. E aí, Romanos capítulo 9, tá? Na continuidade que nós teremos, vai responder 4 questões muito importantes. Vamos à primeira dela. Deus, então, rejeitou ao povo de Israel? Será que Deus, então, rejeitou o povo de Israel? Por tudo isso que Paulo está falando? Né? E essa resposta encontramos nos versículos 6 até o versículo 13, que nós vamos proceder à leitura. Vamos lá, gente? Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha só a palavra de Paulo aqui. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E aí no versículo 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por aquele que chama. Esse é o propósito de nós sermos crentes, porque fomos chamados para sermos crentes desde antes de nós nascermos. E aí no versículo 12 ele vai dizer assim: já fora dito a ela, no caso para Rebeca, né? O mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse aqui é um trecho bastante forte, né? A rejeição de Cristo por Israel levantou uma pergunta. E as promessas de Deus que foram feitas para Abraão, de que ele seria o Deus da descendência, né? Essa descendência. Paulo então vai responder o seguinte: a palavra de Deus não falhou não. Versículo 6. Não falhou. Mas, pelo contrário, os verdadeiros descendentes são os filhos da promessa, ou seja, aqueles escolhidos por Deus, né? O remanescente fiel. Os judeus que creram no Messias, esses farão parte da descendência fiel. E Deus disse
mais uma coisa, que a descendência de Abraão seria através de Isaac, que era o filho da promessa. Então, aqui no versículo 8, se faz uma distinção muito grande entre os filhos da carne, que nasceram, por exemplo, de Agar ou de Quetura, comprovem olhando Gênesis 16, né, e Gênesis 25, e a diferença então desses dois, de Isaac, que foi nascido segundo a promessa. Então vocês devem lembrar da história, o filho legítimo, que é o da promessa, ele receberia sim o direito de ser filho, enquanto que os outros, eles não seriam os herdeiros, eles seriam filhos, claro, de Abraão, mas não seriam considerados descendência, ou melhor dizendo, herdeiros dessa promessa. E aí nós temos um argumento, né, que é tirado inclusive da história dos patriarcas, lá no Velho Testamento. Por exemplo, a escolha de Isaac em lugar dos filhos de Abraão. Está lá ele fala disso nos versos 7, 8 e 9. Os filhos da carne, eles não se tornam automaticamente filhos de Deus, não. Isaac ele nasceu por causa da promessa. E Deus escolheu abençoar a humanidade através dele, através de Isaac. E aí nós temos também a escolha entre Jacó e Esaú. E vocês reparem que aqui é mais forte ainda essa questão. Porque os verdadeiros descendentes, então, de Abraão, que vão herdar essa promessa dada por Deus, né? Isso tem uma relação muito forte com essa questão da escolha, da eleição. A eleição é algo que diz respeito à soberania única e exclusiva de Deus. Aqui, mais uma vez, eu preciso dizer o seguinte: nós não somos dignos, nós não estamos aptos e não temos condições de questionar Deus sobre essa questão da eleição, porque nós não sabemos, né, tudo aquilo que está envolvido nesse processo. Mas Paulo, ele vai colocar o seguinte, que os verdadeiros descendentes de Abraão que vão herdar as suas promessas são aqueles eleitos pelo amor soberano de Deus, e não os filhos, entre aspas, carnais, simbolizando os filhos do pecado, os filhos carnais de Abraão. E os contemporâneos judeus lá da época de Paulo, eles também devem ter imaginado, ou ter respondido assim para Paulo: mas então, somos filhos de Isaac, daí nós podemos ter certeza que Deus não vai nos rejeitar. Mas Paulo, ele vai dizer o seguinte, mostra que Deus fez uma escolha entre dois filhos de Isaac, porque os dois eram filhos de Isaac, legítimos. E mesmo antes deles nascerem, olha só, antes de eles terem feito algo de bom ou de ruim, o que Deus fez? Ele escolheu Jacó e rejeitou. A Bíblia diz aborreci, é uma palavra forte. Eles não tinham feito nada ainda, mas Deus já havia escolhido e rejeitado outro. Então a escolha, gente, foi feita porque para que o propósito de Deus quanto à eleição fosse prevalecente ou soberano, não por obras, mas sim porque Ele chama. Então, lembra que quando nós estávamos lendo o versículo desse chamado, Deus é quem chama. Não somos nós tipo assim, que escolhemos, eu vou viver para o Senhor. É claro que eu preciso fazer isso, é claro que eu preciso dar uma resposta para Jesus quando eu for assim desafiado pelo Evangelho, desafiado a entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso dar essa resposta. E essa resposta terá que ser consciente. E ela será consciente se eu for um dos eleitos do Senhor, se você for um dos eleitos do Senhor. Então, isso aí é algo que é algo meio louco, né? Que realmente nós temos muita dificuldade de entender, mas uma coisa você pode ter certeza: tanto judeus como gentios têm a opção de optarem, têm a opção de escolherem andar com Jesus. E aqui nós percebemos então que os eleitos, eles creram em Cristo, e neles vai se cumprir a promessa que Deus fez para Abraão. E quando Paulo diz que Deus não falhou, ele está se referindo a exatamente isso. Deus não falhou. Tudo isso estava no seu propósito, estava no seu plano. Uma coisa importante que eu e você precisamos entender é que Deus, Ele é o dono do tempo. E Ele viaja para trás, para o presente, para o futuro, para o passado. Amados, isso é uma coisa louca, nós não vamos conseguir entender isso jamais. Na nossa mente limitada, jamais nós vamos entender essa coisa doida. Mas o fato é que o Senhor demonstrou o seu amor por Jacó, né? Fazendo dos descendentes desse patriarca
os canais por meio dos quais ele falava as suas profecias, seus oráculos, e assim ele tornou conhecida a sua verdade a essas pessoas que deveriam levar aos povos de todas as nações. Isso está escrito na palavra. Então Deus aborreceu a Esaú no sentido de que ele não fez dos descendentes de Esaú canais de revelação. Mas, se vocês olharem lá em Malaquias, né, que é o último livro da Bíblia, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 1, verso 3, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Isso é uma referência a Esaú. Então, voltando os olhos para a história de Esaú, Malaquias, ele também coloca e usa essa palavra, aborreci, por causa da severidade dessa atitude de Deus com Esaú. Mas uma coisa nós podemos perceber, a situação histórica de ambos os indivíduos, né, e povos certamente afetou e afetam, né, o destino eterno. Mas, lá em Romanos capítulo 9, versos 10 a 13, a eleição, nós temos que lembrar o seguinte, não é uma seleção para a salvação eterna. Ou, vou escolher esse para a salvação, vou escolher aquele para a condenação. Não. Antes, é uma escolha, é uma seleção, melhor dizendo, para desempenhar papéis para os quais Deus nos chamou, né? Chamou pessoas e nações, porque Ele quer desenrolar a sua história de vida aqui nesse planeta, nessa Terra. Isso é algo que choca um pouco, porque pessoas podem pensar assim, mas então, se tem eleição, né, como é que vai ficar essa história aí? Então, não adianta fazer muita coisa. Vamos entrar nesses detalhes, sim, porque a eleição tem uma relação, sim, né, com a soberania de Deus, mas isso não desmerece em momento nenhum o fato de que eu e você precisamos dizer sim para Deus e dizer assim, Deus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Então, nós não escapamos disso. Porque se nós fôssemos escapar disso, nós poderíamos dizer assim, não, né, eu já estou todo escolhido, então Deus é que é o culpado de eu ser eleito ou de eu não ser eleito. Né? Então nós jamais poderemos usar esse argumento com Deus. Certo? Vamos terminar por aqui. Eu quero deixar esse desafio contigo, de que você agora olhe para dentro de si mesmo. Né? O que você acha? Você é o eleito? Você está no caminho do Senhor? Quem sabe... Esse é o momento de você pedir perdão e dizer, Senhor, eu quero uma vida eterna contigo. Senhor, eu me entrego, me rendo completamente, incondicionalmente a Ti. Faça essa oração a Deus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento, pela palavra, pelo Teu carinho para com a gente. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso e Tu tens muito a nos ensinar. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós percebemos que Tu és soberano, que Tu és eterno, que Tu és justo, Tu és bom. Nada do que Tu fazes. E nenhuma pessoa eleita, ela está eleita simplesmente por um bel prazer. Não, mas ela é uma pessoa eleita e ela, ao se converter a Ti, por causa do Teu amor, da Tua graça, ela se torna uma filha legítima do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Assim eu quero colocar também a vida de cada um que está orando junto comigo, clamando e pedindo, vem, Espírito Santo de Deus, encha o nosso coração da Tua presença, da Tua paz, em nome de Jesus. Amém.